E aí, pessoal, dia de decisão, dia de Grêmio, dia de final de Mundial mais uma vez, mas hoje com Romildo Bolzan, que falou e falou bastante. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Já fiz vídeos ontem sobre o time, sobre tudo que se especula, sobre o enfrentamento do Grêmio contra a equipe do Cuiabá e a necessidade do Grêmio de vencer. Ninguém discute isso. Ninguém tem alguma dúvida do que isso representa na noite desta quarta-feira, 21h30, lá na Arena. O Grêmio que mais uma vez não terá um grande público. A torcida não comprou a ideia ainda. Não sei se por desconfiança, não sei se pelo preço absurdo. O fato é, a distância é gigantesca entre o que está acontecendo no Grêmio e o que a torcida pensa ou fala. E sobre isso, a gente pode começar as manifestações do presidente Romildo, que ontem, através da sua assessoria, procurou as rádios e voltou a falar. Falou com a Rádio Guaíba, falou com a Rádio Gaúcha e hoje vai falar também com a Rádio Bandeirantes. Essa relação do presidente Romildo e essa necessidade de falar foi vista como um bom tom, assim, por todos. Os torcedores querem ouvir o presidente Romildo. Mas o teor do que ele falou acabou também incomodando torcedores. Sobretudo no que diz respeito a uma parte que mexe um pouco com essa relação, e a gente pode também pensar um pouco por que o torcedor não está indo no campo como se imaginou que pudesse ir, lembrando 14.500 ingressos, no último jogo nós tivemos 7.000 e a procura neste momento é menor do que a do último jogo. Então a tendência é que a gente não tenha 7.000 na Arena hoje. E em cima disso a gente tem, peguei uma frase aqui para começar essa situação, exatamente em cima dessa relação. Se eu alimentar esse ambiente de opiniões das mídias, da imprensa e das redes sociais, que são uma porcaria, que vem em termos desconstrutivos, por mais que isso exista e eu queira ver e entender isso, não posso transformar isso no nosso ambiente interno, que é de solidariedade e reconstrução. O ambiente interno é de solidariedade e reconstrução. Porque se não for assim, ninguém nos ajudará. De fora, ninguém nos ajuda. O que nos ajuda é a nossa solidariedade interna e o nosso fechamento interno. Isso aqui é forte. Porque isso mostra a total desassociação que existe hoje entre o que está acontecendo no Grêmio e a torcida. Porque não tem nenhum gremista que não queira ajudar. Não tem nenhum. As pessoas mandam mensagens para mim, que sou um comunicador direto, o que eu posso fazer? Imagino que o Grêmio não está recebendo essas mensagens. Porque todos querem ajudar, todos querem de alguma forma. Agora, a opinião das pessoas é crítica. O Grêmio está fazendo um péssimo trabalho. Eu não posso aqui dizer que o torcedor está satisfeito, não. Agora, que não quer ajudar, o torcedor quer ajudar. O torcedor quer estar próximo. Tem que tentar entender o Grêmio, por que o torcedor não foi no jogo. Ah, é caro? Por quê? Um diagnóstico. O Grêmio precisa fazer um diagnóstico, por que o torcedor não comprou a ideia. A gente abriu o estádio, eu errei grosseiramente. Eu imaginei, vai ter uma procura gigante porque vai estar todo mundo abraçado. Não. Não. E muitas pessoas, eu pergunto para todo mundo isso. E quem quiser aqui no comentário, a gente pode perguntar. Por que as pessoas não estão comprando a ideia do Grêmio? Por quê? E o presidente Romildo fala em porcaria, em termos desconstrutivos, tem muita coisa desconstrutiva, mas tem muita coisa construtiva e tem muita coisa que poderia ser utilizada. Não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. O presidente seguiu e falou, e começou falando inclusive do episódio do jogo contra o Sport. Eu achei ele muito sincero, porque ele abre dizendo o seguinte, foi constrangedor. O Grêmio havia projetado realizar uma vitória que nos tiraria momentaneamente da zona do rebaixamento. Lembrando, se ganhar hoje, sai de novo. Porque o Bahia perdeu ontem e o Santos tem o São Paulo no Morumbi. Se o Santos não vencer, basta uma vitória simples do Grêmio para sair. O que vai acalmar o ambiente. Já não é aquele mesmo ambiente
do jogo contra o Sport. Por quê? Porque o Grêmio vai ter que sair contra o Santos e vai ter que sair contra o Fortaleza. Mas vencer sai, e isso para nós já é um alento neste momento. Mas ele disse, ele falou muitas vezes a expressão constrangedor. Foi constrangedora, uma situação constrangedora. E eu acho que a derrota para o Sport, o que eu falei, vocês lembram? Que eu disse, é a derrota mais dura de todas, porque é aquela que tu não espera. Tu não espera. Sobre o clima do vestiário, principalmente após o jogo, é natural que esses resultados acabem acontecendo de uma maneira bastante frustrante. Não tem como ser diferente. Quando o resultado que era esperado e buscado por todos não vem, acaba sendo muito frustrante. Não é frustrante apenas para o torcedor, mas também para nós dirigentes, comissão técnica e jogadores. Quando as coisas começam a ser difíceis, todos nós buscamos a recuperação e a volta da normalidade. Acaba sendo constrangedor, mais uma vez usou o constrangedor, ele usou várias vezes a palavra constrangedor, estabelecer uma situação de não recuperação. Mas não adianta nada ficar remoendo o passado. Ou seja, já tentando apagar domingo, e ele está certo nisso, tem que apagar domingo. Pois daí não iremos buscar o futuro e alguns diagnósticos que possam ser feitos para recuperar aquilo que estamos devendo. O Grêmio precisa urgentemente disso para poder respirar. O que eu sinto, a pressão está tão grande que o Grêmio está com dificuldade até de respirar. E isso pesa muito, entendeu? Ontem passamos o dia no CT e todos conversaram, fazendo sua autocrítica. Aqui não é meia-culpa de ninguém e nem responsabilidade de ninguém. Todos nós somos corresponsáveis e temos que trabalhar no sentido de buscar a solução e não aquilo que possa terceirizar a culpa. Tá perfeito isso. Não adianta agora tu jogar para alguém a culpa, não adianta. Não adianta. A velha frase de Homer Simpson, a filosofia do Simpson nessa questão não funciona. O Simpson dizia, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Aqui não. Aqui todo mundo tem culpa. Todo mundo tem culpa. Não tem como tu tirar a culpa de alguém e jogar para alguém. Não tem, não existe isso. Creio que essas reuniões deram um passo importante nesse sentido, que é a união de todos para o Grêmio buscar a solução ali na frente. Essa é a realidade que o Grêmio tem que trabalhar. Sobre o vestiário no pós-jogo, tivemos situações absolutamente normais de frustração. Se o ser humano for indiferente nas derrotas, o ser humano não é um ser humano. Pode ter tido alguma reação no vestiário, mas não foi absolutamente nada comprometedor. Falando dos conflitos, que, gente, vocês viram, eu já falei sobre isso. Cara, todos os jogos acontece isso. Então, isso é que, na verdade, quando tu não ganha muito, tu aumenta esse fato. Mas isso é a coisa mais normal. 40 caras, todos querendo ganhar, todos com seu estilo, todos com personalidade forte. É evidente que tu vai ter um ou outro atrito, mas da mesma maneira que tem, deixa de ter, entendeu? Então, eu não levo muito adiante essas coisas aí. Sinceramente, não considero tão importante. O vestiário se indignou por inteiro e buscou se organizar para buscar a recuperação. E isso nós vamos ver, inclusive, na escalação, tá? Na escalação. Por isso é que eu acho que hoje não começa o jogo o Ferreira. Acho que joga Douglas Costa, acho que joga o Campaz, e aí o Alisson vai ser o cara que vai compor para deixar o Campaz livre, já que o Campaz tem sim dificuldade ele tem muita dificuldade de recomposição defensiva, se esse é o termo, entendeu? Não tem como falar isso. Já na Rádio Gaúcha, mais tarde, ele falou sobre a permanência ou não do Filipão. E ele disse o seguinte: é impossível dizer isso. No momento que contratamos o Filipão, trouxemos um técnico de estofo, de ampla tradição e conquistas no clube, e é nisso que acreditamos. Acreditamos na capacidade do Filipão juntamente com os jogadores. E isso fica evidente também. Não adianta o presidente Romildo falar sobre algo maior, assim, porque se ganhar, é óbvio, o Grêmio quer ficar com o Filipão, contratou para isso. Agora, se tu tiver uma sequência de derrotas, o próprio Filipão vai olhar para ti e vai dizer, cara, deu, velho, vamos tentar outro caminho, eu não consegui. Isso é natural do futebol. E acho que o presidente Romildo, de alguma maneira, também colocou isso. Então, está posto. A final é hoje. O Grêmio está definido, na minha opinião. O Grêmio vai com o Chapecó.
Wanderson, Juan, Tonhão e Rafinha, Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz, Douglas Costa, Alisson e lá na frente Diego Souza. Vamos torcer. A dúvida é Ferreira ou Alisson. Vamos ver o que o Filipão vai fazer hoje, porque as reuniões aconteceram e alguma coisa pode ter de fato modificado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.